Nós não podemos esquecer que nessa retidão, nessa integridade, nesse temor que ele tinha um Jó humano, né? Sim. E tinha sentimentos, dores, tristezas, angústias. Hum. Cecília, Jó não tinha noção do quanto ele era forte. Verdade. Ele não tinha noção do quanto ele era forte. E o livro de Jó, Deus também ele quer mostrar para mim, para você e para essas pessoas que estão nos assistindo que nós somos fortes. E nós não temos noção do que a gente consegue suportar. Só que essa força está ligada a Deus. A Deus. Está ligada a Deus. Ele é a nossa fonte de força. Mas o Senhor criou o ser humano com uma capacidade, com uma resistência. E Deus, Cecília, não é incoerente com ninguém. Ele não permite nem as tentações ser acima da força e nem os problemas. Nem, por isso que a gente não pode entregar os pontos. Então a gente vê aqui no livro de Jó sendo registrado os piores problemas que um ser humano possa viver, problemas incomuns, que parecia que jamais ele conseguiria suportar, e ele suportou. A Bíblia Sagrada diz que ele tinha 10 filhos. 10 filhos. Tinha 7 homens e 3 mulheres. Cecília, ele perdeu os 10 num dia só. Meu Deus do céu, que força é essa? Ter diante dele ali 10 corpos sendo velados. E não era o estranho, era filhos. Era filhos. A Bíblia Sagrada diz que quando os filhos de Jó, ele recebeu a notícia que os seus filhos haviam morrido, ele chorou. Ele chorou. Ele se prostrou, ele sentiu. Ele derramou lágrimas diante de Deus, ele se pranteou. Ele se pranteou. Porque nós somos seres emocionais, foi Deus que nos criou assim. Ele viveu o luto. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele rapou a cabeça, ele foi para cinzas. Mas chegando ali, ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda Jó conseguiu adorar. Ainda conseguiu adorar. Porque às vezes eu falo que são problemas incomuns, porque é comprovado, né, que a maior dor de uma perda é quando os pais perdem os filhos. E ele foi os 10. Então Deus nos mostrando que nós somos fortes. A gente não pode se perder com as perdas. Nós vivemos, atravessamos, nós reagimos com as nossas emoções, é normal e você tem que reagir. Você tem que chorar, você tem que adorar, você tem que orar, você tem que se expor para Deus. Mas Deus está mostrando aqui que nós somos fortes mediante as perdas. Você não pode se perder por causa das perdas. Seja uma perda de um luto ou um outro tipo de perda. Talvez alguém te abandonou, alguém saiu da sua vida, houve um conflito. E uma pessoa que de repente você tinha uma estima, que você amava muito, de repente tudo desmoronou. Você não pode se perder com as perdas. Se manter forte. Dói, dói. Doeu, doeu. Jó chorou, chorou.
Mas ele entendia que ele precisava continuar. Ele precisava se manter de pé. Ele precisava, porque ele respirava. Então, o segredo da força de Jó, depois nós vamos falar do final feliz de Jó, se dava ao comportamento que ele conseguia ter diante das piores situações que a vida o proporcionou. Mas esse comportamento de excelência era devido à comunhão que ele mantinha com Deus, o que ele conservava da parte de Deus com ele. Não tem como ter um comportamento desse mediante as perdas, ao ponto de adorar a Deus e dizer, meu Deus, o Senhor me deu, o Senhor tomou, mas eu vou continuar firme, eu vou continuar te amando, eu vou continuar te servindo, eu não vou te abandonar, Pai. Eles partiram antes de mim, um dia também eu vou partir. Uns vão antes do que os outros. Mas bendito seja o nome do Senhor. Está doendo, Deus. Está doendo. Rapei a cabeça. Estou vivendo luto. Está sangrando por dentro. Mas eu continuo confiando na sua fidelidade na minha vida. Aí, Jó recebe mais uma má notícia. Ele era o homem mais rico do Oriente. Olha, ele era bom na fita. Era próspero. E de repente, Jó recebe uma notícia que perde toda a sua prosperidade. Ele perdeu todas as suas reservas. Jó, financeiramente, ficou na miséria. Na miséria. E a esposa de Jó, vendo aquela situação, já havia perdido os filhos, havia perdido toda a prosperidade. Ela não teve a mesma estrutura que Jó possuía. Cecília, é complicado quando um casal não estão na mesma estrutura de força. Porque a esposa de Jó aconselhava ele a desistir. A esposa de Jó aconselhava ele a largar o Deus da vida dele. A amaldiçoar o Deus dele e morrer. Porque ela não tinha as mesmas virtudes, ela não tinha a mesma comunhão, ela não teve a mesma força, a mesma estrutura. E naquele momento ali, o comportamento dela foi de muito abalo, muito desespero e muita descrença. E de muita infidelidade a Deus. Mas mesmo assim, mesmo sendo influenciado até pela própria esposa naquele momento, e para quem é casado, né, às vezes sabe como é ruim quando você recebe um conselho do seu marido, da sua esposa, para você desistir de algo. Para você parar por aí. Não quero mais você atravessando isso, eu não quero mais você vivendo isso. Quando a pessoa toma as nossas dores de uma forma errada. De uma forma errada e nos aconselha a sermos covardes. Mas Jó não discutiu. Jó entendeu que naquele momento ela não estava tendo a força que ele tinha. Ele só respondeu para ela: eu sei que o meu Redentor está vivo, que eu ainda o verei. Ela respondeu, ele respondeu para ela que ele ainda continuava com esperança. A esposa dele se desviou, Jó teve uma enfermidade, teve chagas, ficou doente, e a carne dele se soltava, apodrecia, ele se coçava com telha. Os amigos de Jó chegaram diante dele e choraram.
de ver o estado dele. Teve um momento, Cecília, que os amigos de Jó ficaram calados, porque eles não sabiam, lá em Jó capítulo 2 diz que eles não sabiam o que falar. O que falar. É interessante, pastor Nath, que a esposa de Jó é dois tipos de dores, né? A dor de Jó e a dor da esposa. A dor da esposa veio acompanhada do desespero. Sim. A dor de Jó veio acompanhada da sensatez. Ainda que estivesse doendo muito, muito, ele reconhecia o poder de Deus. E a esposa, a dor foi tanta que ela menosprezou o poder de Deus. Porque ela acreditou que aquela dor ali foi provocada por Deus. Aquela dor que ela estava passando era uma dor que incalculável. Era incalculável, né? Só que há dois tipos de pessoas, né? Aquele que pega a dor e coloca a dor como poça, e aquele que pega a dor e se enterra dentro dela. Coloca ela como luto. Perde com ela, né? E se perde com ela. É o tipo de dor. E tanto que quando ela pediu a Jó para amaldiçoar Deus, né? E morrer, Jó, vão acabar com isso. Vão acabar com essa situação. Dá um Para fim. com isso. Para, Jó. Para de falar desse Deus. Esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que salva. Se ele libertasse, se ele curasse, se ele salvasse, ele não mataria nossos filhos. Você não estaria desse jeito. Mas Jó, a visão dele era tão tremenda, a comunhão dele, a intimidade dele com Deus, que ele falou, para, sua louca. Você está falando feito louca. Né? Você está falando feito louca. Porque, por mais que eu passe tudo que eu estou passando, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. E é interessante que eu gosto de frisar muito, falar sobre isso, porque o diabo ele não queria tocar em Jó. O diabo ele queria desafiar Deus na vida de Jó. Porque ele acreditava que Jó só o servia pelo que ele tinha. Ele acreditava que Jó o servia. Então, a guerra de Satanás pedir para tocar em Jó é que ele queria mostrar para Deus, coitado que tem alguém aqui que te sirva realmente por amor. Eu quero ver. Aí Deus talvez falou, sei lá, Jó, tá vendo meu servo Jó? Observe ele lá. Coitado. Ele serve você porque ele tem filhos, muitos